penso que as pesquisas arqueológicas mais recentes, feitas na Amazônia, têm mostrado para nós, primeiro, que a ocupação indígena, a presença indígena na Amazônia, ela é muito antiga. Ela chega a mais ou menos 12 mil anos, que é uma data bastante antiga, se a gente pensar em outros lugares do continente americano. Então, existem alguns lugares, talvez com evidências um pouco mais antigas, mas a gente pode dizer que desde o início da presença humana nas Américas já tinha gente vivendo, indígenas vivendo na Amazônia. E uma coisa interessante sobre isso é que nós percebemos que desde o começo a gente vê evidências do que? De diversificação, modos de vida diferentes se estabelecendo na Amazônia. Como é que a gente percebe isso? Através de diferentes estilos de pinturas, por exemplo, nas paredes, que nós chamamos em arqueologia de arte rupestre, né? Em diferentes lugares, como na Colômbia, como no Brasil, no Pará, diferentes estilos de produção de objetos de pedra lascada, de pontas de projétil, ou de outros tipos de objetos que variam muito de lugar para lugar. Posteriormente, a gente consegue ver também produção muito antiga, dentre as mais antigas do continente americano, de cerâmicas com tecnologias e estilos diferentes também. Um processo muito antigo também, que começa há pelo menos 9 mil anos atrás, se não antes, de manipulação de plantas, que leva de cultivo de diferentes plantas, algumas delas que são consumidas até hoje, como é o caso da castanha, como é o caso da mandioca também, produzindo o que eu gosto de chamar de agrobiodiversidade, uma diversidade muito grande de plantas cultivadas, sejam elas plantas alimentares ou plantas tecnológicas, fibras e coisas assim. Então, posteriormente, a partir de mais ou menos 5 mil anos atrás, a gente começa a ver também a produção de solos artificiais, solos muito ricos, muito férteis, chamados de terras pretas, que hoje em dia cobrem talvez 2% de toda a bacia amazônica e que são procurados pelas populações do presente para cultivar. Então, é uma história cumulativa, né? Ao longo do tempo, a partir de mais ou menos uns 2 mil anos, isso começa um pouco antes também, mas a partir de 2 mil anos fica muito clara a produção de estruturas de terra, como valas, como canais, como estradas, né, aterros, diques, por toda a bacia amazônica. E é interessante porque até pouco tempo atrás, nós sabemos, né, que a rocha nunca foi utilizada como matéria-prima para construção na Amazônia, porque não é um material que é disponível em abundância ali nessa região. Mas o solo foi usado com bastante frequência e até, eu diria, 30 anos atrás, muitos arqueólogos olhavam para essas coisas e não conseguiam perceber que essas estruturas artificiais, esses aterros, né, essa arquitetura de terra resultava do trabalho dos povos indígenas no passado e não eram feições naturais. Então era comum, tem um caso que bem conhecido no Altingu, por exemplo, né? Trabalhos anteriores feitos por arqueologia, arqueólogos verificavam aquelas valas ali que nós sabemos hoje que são construídas pelos povos indígenas no Altingu e achavam que eram formações naturais. Então houve uma mudança importante na maneira de olhar também para os tipos de materiais que são o registro dessa história dos povos indígenas que vêm ocupando a Amazônia há pelo menos 12 mil anos atrás. A gente estima hoje que no final do século XVI, da Era Comum, né, na época da chegada dos europeus nas Américas, havia entre 8 e 10 milhões de indígenas vivendo na Amazônia. E o que é interessante se a gente olhar para esses últimos séculos anteriores à chegada dos europeus? Uma vez mais, uma diversidade muito grande de modos de vida. Havia populações sedentárias, vivendo em grandes, a gente pode chamar de cidades, né, em grandes assentamentos como cidades, talvez fosse o caso de Santarém, era o caso do Altingu, na Bolívia também, né? A gente percebe na ilha de Marajó a produção de cerâmicas muito elaboradas, maravilhosas, grandes urnas funerárias, uma produção sofisticada de artefatos associados a grupos que viviam, também construíam aterros artificiais na ilha de Marajó, mas aparentemente não faziam agricultura. Nós temos no litoral do Amapá construção de estruturas de pedra, que é uma exceção no caso amazônico, né, com alinhamentos astronômicos, com solstício do dia 21 de dezembro. Nós tínhamos de outros lugares como Rondônia, por exemplo, na Amazônia Central, grandes assentamentos também, grandes aldeias, né, associadas à produção desses solos antrópicos. E o que é interessante, uma vez mais, é a grande diversidade cultural. Não existia uma única população
vivendo na Amazônia nos últimos séculos antes da chegada dos europeus, mas sim grupos diferentes, com relações diferentes entre si, relações de comércio, às vezes relações de conflito, né? O que corrobora com essa ideia de diversidade. Eu acho que existe uma coisa que pode caracterizar essa história antiga da Amazônia. Eu não gosto de falar em pré-história, eu acho mais interessante se falar em história antiga do Brasil e história antiga da Amazônia, é justamente essa noção de produção de diversidade, né? E uma maneira de aferir isso, por exemplo, está nas línguas indígenas faladas até hoje no Brasil, né? Cerca de 180 línguas, mais ou menos, esse número varia de acordo com as estimativas, né? Mas nós sabemos que essas línguas que são faladas até hoje no Brasil são línguas que têm a sua história, que começa muito antes da chegada dos europeus e que tem a ver com esse processo, né, de produção de diferenciação cultural, de produção de diferença que caracteriza o passado da Amazônia. Um outro legado importante que eu acho que a gente tem que ressaltar tem a ver com a própria composição da floresta, né? Existe um debate, que é um debate que já vem de mais ou menos 30 anos atrás, ele está longe de ser definido e de ser resolvido, mas eu percebo que existe um consenso cada vez maior entre cientistas que trabalham na Amazônia, seja o pessoal que vem da área de biologia da conservação, seja quem vem das ciências sociais, como é o meu caso, né, o caso da arqueologia, que existe uma espécie de convergência na ideia de que os povos indígenas, e depois os povos da floresta também, os povos quilombolas, ribeirinhos, os descendentes dos seringueiros que vieram para a Amazônia desde o século XIX, que esses povos têm um papel importante em ampliar essa agrobiodiversidade ao qual eu me referi. Em outras palavras, não dá para separar o que a gente conhece da Amazônia hoje em dia da presença humana nesses últimos 12 mil anos. A gente pode dizer, e a gente tem que qualificar, entender melhor isso, né, mas que uma parte da diversidade biológica da Amazônia, né, hoje em dia resulta também das atividades exercidas de uma maneira muito sofisticada e numa relação muito aberta, né, sem impor um ritmo de dominação à floresta exercida pelos povos da floresta ao longo dos milênios. E as consequências disso, ao meu ver, são muito importantes para a gente pensar em políticas públicas, né? A gente está vivendo um momento muito triste de crise hoje em dia na Amazônia, uma crise socioambiental muito profunda, e se existe uma lição, algo que a arqueologia pode ensinar para nós, é a ideia de que não se pode pensar na proteção da Amazônia e na preservação da Amazônia sem se levar em consideração a presença dos povos da floresta. Na verdade, os povos indígenas estão falando isso para nós já há muito tempo, há décadas ou até centenas de anos, né? E eu penso que a arqueologia vem acrescentar um pouco mais, né? Vem trazer uma qualificação, não é o termo mais preciso talvez, mas vem trazer uma profundidade, vem tentar amarrar um pouco a profundidade cronológica, né, e o ritmo através dos quais esses processos de transformação vêm ocorrendo ao longo do tempo. Mas, uma vez mais, a lição mais importante é essa: só existe futuro para a Amazônia se existe um futuro também para os povos tradicionais da Amazônia, que são os povos indígenas e os outros povos da floresta também. Uma outra coisa que é muito importante, que deve ser mencionada também, que aconteceu no Brasil, no início do século XXI, foram políticas públicas que promoveram a criação de cursos de graduação em arqueologia em cidades da Amazônia, como é o caso de Porto Velho, Santarém. Nós temos um curso também em São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas, né? E a criação de programas de pós-graduação em arqueologia, não só em diferentes lugares do Brasil, mas na Amazônia também. Existe um programa excelente, por exemplo, que está sediado na Universidade Federal do Pará, lá em Belém. Então, essa combinação de políticas públicas que permitem a formação desses novos cursos de graduação e pós-graduação, e, sobretudo, o acesso de alunas e alunos indígenas e de populações tradicionais da Amazônia a esses cursos de graduação e agora na pós-graduação, aliado a um debate conceitual que já vinha de antes, mas que formulou bons problemas de pesquisa, e ao aporte dessas novas tecnologias analíticas, criou condições excepcionais, eu acho, para o florescimento dessa área de conhecimento, que tem produzido resultados tão interessantes, como é o caso da arqueologia da Amazônia.